A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui na presença do Senhor, diante da igreja, diante aos nossos amados irmãos, a todos que nos assistem, né? E desde já nós já pedimos a você que deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Irmãos, nós estamos no objetivo de chegar a 150 no nosso canal. 150 inscritos, e sem você nós não poderemos chegar a 150. Então nós queremos que você se inscreva, vai lá no sininho, né? Aperte lá e deixe seu joinha, compartilhe o nosso vídeo para que outros também possam se inscrever no nosso canal. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Hoje a gente vai estar ministrando a lição 4 do dia 26 de abril de 2020. A iluminação espiritual do crente. O texto áureo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe. Está em Efésios 1, 15 ao 23. Objetivo geral. Esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos, onde nós temos 3, que são: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e, por último, expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Amém? Amém, Jesus. Então agora vamos para a primeira pergunta, professora. Paulo, ele faz uma oração. Para quem que ele faz essa oração? E ele divide essa oração em quantas partes e quais são elas? Ótimo, né? Uma ótima pergunta. Bom, né? Primeira coisa, nós vemos que Paulo faz essa oração aos crentes em Cristo Jesus, né? Aos crentes de Éfeso, né? Então, assim, ela é destinada a eles, e essa oração é destinada para eles, né? Nós vemos isso. E nós vemos isso lá em Efésios 1, 17 ao 19. Né? Ela se divide em 4 partes, Ana. Né? Primeiro, ele faz na ação de graça, né, a oração intercessória e a confissão de louvor e a exaltação ao nosso Senhor Deus. Então, assim, o que nós vimos, a questão dessa oração é colocada assim, que ele ora para os irmãos, né? É uma oração intercessora, né? A gente vê que essa carta aos Efésios, na verdade, ela é muito linda. E Paulo, ele costuma dividir as suas cartas em si. Não só a carta ao Efésio, mas ele divide as suas cartas, que é geralmente a introdução, né? Ele fala sobre a doutrina, ele fala sobre a salvação, né? A doutrina, e depois ele vai colocando a parte final da carta. Então, assim, nós vemos que não só nessa oração Paulo divide, mas ele costuma dividir as suas cartas. Então, assim, ele divide essa carta não só no momento de intercessão, mas de louvor, né, de exaltação e de confissão ao nosso Senhor Deus. Então, essa parte da carta, ela é belíssima, né? Ela é muito, muito linda mesmo. Eu vou ler só o 17 e o 18. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, e vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Quer dizer, nesse momento que ele fala o espírito de sabedoria e revelação, ele pede aos irmãos, né, que Deus, né, o Pai da glória, dê aos irmãos de Éfeso, né, aos irmãos, aos cristãos, um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos
de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e a quais as riquezas da glória e da sua esperança nos santos. Então, assim, ele faz uma oração iniciando ainda no capítulo 1, né, da carta aos Efésios, uma oração pedindo a intercessão do Pai pelos irmãos, para que eles sejam sábios o suficiente de permanecer na caminhada, que o Espírito, né, de Deus, o Espírito Santo, ilumine os passos deles e que eles possam permanecer fiéis, né? E fiéis para que entendam de fato a santa vocação, né? Chamados por Deus. Certo. Professora, qual que é a esperança da vocação que Paulo fala em Efésios 1:18? Bom, a esperança da vocação, amados, é a esperança de discernimento, né? De experimentar o conhecer, né? Os privilégios espirituais, né? Essa santa vocação é o chamado de Deus, né? Então Paulo revela que os crentes têm que ser iluminados pelo Espírito Santo, porque só através do Espírito Santo, no entendimento do Espírito, para você saber discernir qual é o seu chamado na sua santa vocação. E Paulo ora e faz essa oração para que eles possam experimentar, né, este conhecimento e entender, né, qual é a sua esperança e a sua vocação, né? Nós podemos dizer que Paulo divide essa esperança nessa vocação, essa esperança da vocação em três partes, Ana. São divididas em três partes, né? Primeiro, nós vemos que Deus chamou no passado, Ele chama no presente, mas Ele nos chama para o futuro, os bens futuros, né? E esses bens futuros é a comunhão que nós teremos no dia final, é a participação no dia glorioso, né? Na gloriosa santa, né? Na Santa Ceia que teremos no futuro, que ainda há de vir, no dia glorioso, né? Aí sim estaremos participando do futuro, a esperança que virá, né? Essa então, Deus chama, Deus chamou e Deus nos chama para o futuro, né? Participando do passado, presente e futuro. Se divide essa santa vocação nesses três aspectos, né? Porque não só no passado, não só no presente Deus chama, mas para o futuro. Porque toda essa esperança e toda essa santa vocação nos leva para a frente, nos leva para os bens futuros, né? Esses bens celestiais, essas bênçãos celestiais, que é colocada a carta aos Efésios. Então, nos prepara para algo muito maior, né? Nos prepara para o futuro. Nós vemos lá em 2 Timóteo 1:9, que revela isso aí para nós, né? 2 Timóteo 1:9, para nós, né? 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Antes mesmo da fundação de tudo, antes mesmo do tempo dos séculos humanos, antes do nosso tempo, antes do tempo da humanidade, ela foi dada a nós, né, essa santa vocação, porque Ele nos chamou, né, segundo as obras, não segundo as nossas obras, mas segundo a vontade do Pai. Então, essa chamada é segundo a vontade do Pai, né? Então, ela se divide nesses três aspectos que nós já comentamos aqui. Amém? Amém. Professora, Paulo, ele fala sobre as riquezas da glória. Quais são essas riquezas e quantas que serão dadas a nós? Bom, as riquezas da glória
que são as nossas esperanças, né, que nós temos. Então, assim, Ana, essas riquezas, elas são dadas agora também, não só no futuro, mas no futuro também. O que acontece, Ana, quando nós somos perdoados os nossos pecados, né, quando nós ganhamos a nossa salvação, entramos no plano divino, né, de Deus Pai, a partir do momento que nós recebemos, né, a nossa redenção, passamos a participar ali de filhos adotados, né, agora participantes, né, nós já fazemos parte dessa riqueza, dessa riqueza gloriosa dada a Deus por nós, através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Então nós vemos aí que a partir daqui as bênçãos presentes que Deus faz, que nós participamos delas agora, para que amanhã, no nosso dia vitorioso, que é o dia que nós sentaremos e estaremos do lado do Cordeiro, e aí sim participaremos, né? O nosso dia triunfante, essas riquezas serão as riquezas do futuro. Então, assim, serão as boldas do Cordeiro dada a nós no dia final. Então quer dizer que nós tomaremos posse daquilo que foi dado a nós na morte e ressurreição de Cristo Jesus, né? No dia triunfal participaremos das boldas do Cordeiro. Essa será a nossa posse. Eu e você, Ana, tomaremos posse da herança que Deus deixou a nós antes da fundação do mundo. Então, essa herança, ela está guardada para mim e você. É o maior tesouro que o ser humano possa ter. É a herança guardada, é os bens que virão, os bens do futuro. Nós vemos isso lá em Mateus 25, Mateus 25, 34, eu vou ler para os irmãos porque essa passagem é belíssima, né? Então vamos estar lendo aqui Mateus 24, 25, 34, tá? 25, 34. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem melhor. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Coisa linda, não é, Ana? Porque olha que Jesus disse, meus irmãos, ali. Então, assim, benditos do meu Pai, nós que permanecermos na caminhada em Cristo Jesus, fiéis, irrepreensíveis no seu nome, no seu exemplo, perseverantes, nós sentaremos à direita dele, porque seremos chamados filhos benditos do Pai. E assentaremos com ele ali e cearemos com ele. Ele mesmo disse isso a nós. Então, assim, é muito lindo mesmo. Quero deixar aqui para os irmãos, então, também o texto também muito lindo, em Apocalipse 19, 7, 9. Para nós. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A sua esposa, dita aqui, somos nós. Nós temos que ficar prontos. Nós estamos vivendo um tempo de parada. Estão parando. Os cristãos estão parando. Ah, porque o coronavírus não deixa ir na igreja, não pode se reunir, não pode louvar, não pode adorar, não pode orar. Pode sim, irmãos. Nós temos que tomar todos os nossos cuidados, manter a distância, usar máscara, álcool gel, se
cá ver, mas nós não paramos de orar, de adorar, de louvar e de viver em comunhão. Aqui diz a nós que aqui nós temos que permanecer firmados para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro, independente de tempo difícil, de tempo fácil, de sofrimento, alegria, nós temos que estarmos preparados, porque a noiva tem que estar pronta, né? Porque na hora que o Senhor chamar, nós temos que estar acordados, ou então com a sua lamparina acesa, porque senão, irmãos, não vai dar tempo de acender ou procurar o azeite. Temos que estar com lamparinas cheias de azeite e prontas, acesas, porque na hora do chamado, irmão, não vai dar tempo de reconciliar ou dar tempo de voltar aos pés de Jesus, ou se preparar, ou vestir as suas vestes. Esteja pronto, como Apocalipse 19:7 está falando para nós. Eu e você somos a noiva. A noiva tem que estar pronta quando o noivo chegar. É verdade. Amém. Agora, professora, em relação ao plano de Deus na salvação do homem, esse plano ele foi uma espécie de plano B? Ele deu o seu filho para o resgate porque o homem ele meio que não deu certo? Não. É engraçado essa pergunta, Ana. Eu vi uma entrevista essa semana de um cantor já famoso com 85 anos que suicidou essa semana e tirou a vida e deixou uma carta. E nessa carta ele dizia: a humanidade não deu certo. Então, assim, irmãos, quando Deus, antes da fundação de todos os séculos, antes da fundação de tudo, Ele já predestinou, elegeu o homem à salvação e destinou o seu Filho a morrer por nós, não foi porque o homem deu errado, não foi um plano B. Deus conhecia a sua criação, Deus está no passado, presente e futuro. Para Ele não há dimensão de tempo. Então o que acontece, Ana? Deus sabia que o homem ia pecar, mas Ele deu a liberdade dele fazer ou não fazer. Ele deu o livre-arbítrio. O homem pecou e Ele sabia que o homem ia pecar. Sabendo que o homem ia pecar, Ele deu o seu próprio Filho antes da fundação de tudo, antes de tudo. Antes mesmo que o homem pecasse, Ele já deu o seu Filho, né? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, amados, o homem não é algo que Deus criou e deu errado. Não, o homem decidiu em cair em pecado pela sua própria vontade. E o Senhor, por grande amor, né? Como nós já falamos em outra lição, lá em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, fala a nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, antes de tudo, o Senhor amou a criatura. E aí, hoje, nós não somos mais criaturas, mas filhos adotados por Deus, para participarmos da Santa Ceia na mansão celestial. Amém. Professora, o que Paulo quis dizer quando ele fala a palavra sobreexcelente? Sobreexcelente. Bom, mas assim, nós vemos Paulo colocando essa palavra, e a palavra sobreexcelente, a gente pesquisar lá no grego, ela quer dizer extraordinário, né? Quando ele fala, vamos ler lá em 1:19, para que os irmãos entendam o que Paulo está falando. O quê? Efésios 1:19, para que os irmãos entendam o que a carta aos Efésios está dizendo a nós, né, amados? Quer que lê aqui? 1:19? Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos segundo a operação da força do seu poder. Tá, eu vou ler o 18 aqui, irmãos, só para vocês entenderem o 19. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória e da esperança dos santos.
19 que a Aninha leu, vou repetir. E qual a sobreexcelência da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo Jesus ressuscitado. Já é o 20. Então, amados, essa sobreexcelência é algo extraordinário do poder de Deus dado a nós. É algo extraordinário, é algo que assim, que nós, às vezes, a nossa imaginação nem consegue nem imaginar, mas é algo surpreendente. Sim. Que o poder de Deus foi dado a nós através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, né? Que nós recebemos este poder, né, sobreexcelente, que é de Deus Pai, né, que é a grandeza superior, né, que significa algo extraordinário, que vem de Deus, né, que vem de Deus, mas que nós que cremos segundo a operação da força do seu poder, né, na grandeza de tudo isso, irmãos, esse sobreexcelente, esse poder de Deus é dado a nós nessa santa vocação. Amém? Amém. Nós vemos assim, amados, que Jesus veio e cumpriu todo o seu propósito aqui na terra, né? Ele veio, ele ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou por mim e por você, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, esperando a igreja, aguardando a igreja eleita. É sobre ela que nós estamos estudando. O Cordeiro está aguardando a sua noiva. O noivo está pronto, esperando a noiva. Então que a noiva se prepare para que no dia final o Senhor vai voltar e vai buscar os seus eleitos, os seus escolhidos. Nós vemos isso, muitas referências no passado, no Antigo Testamento, as passagens messiânicas que apontavam para Jesus Cristo, e ela se cumpriu, cada uma delas. Nós vemos lá no Salmo 110, por exemplo, e ele se cumpriu. Jesus foi aquele que veio e cumpriu tudo que havia sido dito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele veio, cumpriu e preparou, está preparado a casa, um lugar. E ele mesmo diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou preparar o seu lugar. E o seu lugar está preparado. Basta você querer entrar lá, porque ele subiu primeiro, para que depois eu e você possamos entrar. Essa lição é maravilhosa. Que os irmãos possam entender de fato aquilo que Deus quer de você. Sabe o que ele quer de nós, Ana? A chegada aos céus. Prepare-se, igreja, porque ele está voltando. Amém, é verdade. Então, foi isso, gente. Acabou, finalizamos. Hoje vai acabar por aqui. E até a próxima. Foi muito rápido, muito bom. Falar da palavra de Deus é sempre muito gostoso, muito maravilhoso. A gente gostaria de falar muito mais, mas como as nossas lições é um tempo corrido, a gente fica desejosos para a próxima aula, para estar com você novamente. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e até mais. Até mais.